A ansiedade, em sua forma mais sombria, é como um labirinto feito de espelhos trincados. Cada corredor reflete você de um jeito diferente, um reflexo com medo, outro com culpa, outro com vergonha, outro com desespero. Você corre, tenta encontrar a saída, mas tudo que vê são versões distorcidas de si mesmo. E quanto mais corre, mais se perde. O som dos seus próprios passos ecoa como se alguém estivesse te seguindo. Mas não há ninguém. Só você. Sempre você. E isso é o mais assustador. Perceber que os maiores inimigos estão dentro da sua própria mente. Que a ameaça não vem de fora, mas das vozes internas que nunca se calaram. E o único jeito de sair desse labirinto não é correr, é parar, respirar, encarar os reflexos com coragem e reconhecer: sim, eu tenho medo, sim, eu tenho feridas, mas eu também tenho força. E cada trinca no espelho é uma prova de que, mesmo machucado, você ainda está de pé. A ansiedade também pode ser descrita como um oceano agitado dentro de um copo frágil. Você segura esse copo nas mãos, tentando não derramar. Mas as ondas são fortes, as marés são imprevisíveis. Por fora, tudo parece sob controle. Você sorri, trabalha, conversa. Mas por dentro, as águas estão prestes a transbordar. E quando transbordam, você se culpa. Se pergunta por que não consegue simplesmente ficar bem. Mas ninguém vê o esforço de segurar esse oceano. Ninguém sabe quantas tempestades você já enfrentou em silêncio. Por isso, às vezes, é preciso deixar o copo escorregar, permitir que ele se quebre, que a água escorra. Porque só quando o oceano encontra espaço para se expandir, ele pode se acalmar. E a fragilidade não é defeito, é o que nos torna humanos. Há também a metáfora da máscara apertada demais. Você a coloca todos os dias. A máscara da produtividade, da gentileza, da força. Ela sorri quando você está chorando. Ela diz: "Tá tudo bem", quando tudo está desmoronando. E no começo, essa máscara até ajuda, te protege, te impede de desmoronar em público, mas com o tempo ela começa a sufocar. Aperta o rosto, dói atrás das orelhas, machuca a pele, e mesmo assim, você continua usando. Porque tirar a máscara seria admitir fraqueza, seria mostrar as feridas. Mas e se por um momento você deixasse ela cair? E se alguém visse seu rosto real e, ao invés de se afastar, dissesse: "Eu entendo, eu também já estive aí"? Talvez esse seja o maior ato de coragem. Ser vulnerável, mostrar o que está por trás da máscara e perceber que você não está sozinho. Imagine agora uma ponte feita de fios invisíveis. Cada fio representa uma responsabilidade, uma expectativa, uma cobrança. Você caminha por essa ponte todos os dias, tentando manter o equilíbrio. Mas os fios são finos. Alguns estão puídos, outros estão esticados ao máximo. A cada passo você ouve estalos. Sente o coração acelerar. A mente grita: "E se você cair? E se tudo der errado?" Mas você continua andando, porque parar seria aceitar o fracasso. E mesmo exausto, você não quer decepcionar ninguém. Mas a verdade é que ninguém nasceu para caminhar sobre fios. Você não é equilibrista, você é humano. E às vezes, a saída não é continuar andando, é construir uma nova ponte, com bases sólidas, com limites respeitados, com tempo para respirar. A ansiedade é muitas vezes um cachorro faminto trancado dentro do peito. Ele rosna, arranha as costelas, morde seus pensamentos. E quanto mais você o ignora, mais ele fica agressivo. Você tenta fingir que não sente, mas ele está lá, sempre pronto para atacar. Até que um dia você decide encará-lo. Em vez de trancá-lo, você abre a porta. E para sua surpresa, ele não pula em você. Ele se encolhe. Ele treme. Ele está faminto, sim. Mas de atenção, de cuidado, de afeto. A ansiedade, muitas vezes, é um pedido de carinho mal interpretado.
um grito de socorro disfarçado de fúria. E quando você alimenta esse cachorro com compaixão, ele se acalma, ele deita, ele respira junto com você. Porque no fundo, tudo o que ele queria era ser visto. Outra imagem forte, a de uma casa abandonada no meio da floresta. Por fora, ela está caindo aos pedaços. O telhado está rachado, as janelas quebradas. Ninguém entra ali há anos. Mas se você tiver coragem de abrir a porta e acender uma vela, verá que ainda há beleza dentro. Um quadro torto, mas cheio de história. Um piano desafinado, mas que ainda emite sons. Um diário empoeirado com palavras escritas à mão. Essa casa é você, abandonada pelas exigências da vida, esquecida entre tantas responsabilidades, mas ainda viva, ainda cheia de memórias, de sentimentos, de possibilidades. A ansiedade é o medo de revisitar essa casa, mas quando você entra, percebe que ela não precisa ser demolida, só precisa ser restaurada, com tempo, com paciência, com cuidado. E há ainda a metáfora do barco à deriva em mar revolto. Você segura o leme com força, mas a tempestade é forte demais. As ondas jogam o barco de um lado para o outro. E a bússola que você tinha, aquela que te guiava, que dava sentido, simplesmente parou de funcionar. Você se sente perdido, sem direção, sem controle. Mas se olhar bem, verá uma coisa. O barco ainda está flutuando. Ele não virou, ele não afundou. E isso já é vitória, porque às vezes resistir já é vencer. E a tempestade, por mais intensa que seja, uma hora passa. As nuvens se abrem, o sol volta. E com ele, a bússola retoma o curso. E você descobre algo poderoso, que o leme mais importante não está no barco, está dentro de você. A ansiedade é complexa, é profunda, é silenciosa e barulhenta ao mesmo tempo. Mas ela também é um convite, um chamado à reconexão, à escuta, à presença. E por mais paradoxal que pareça, ela pode ser o início da cura. Porque quando ela bate a porta com força, está dizendo: tem algo aí dentro que precisa de você. E ao invés de expulsá-la, talvez seja a hora de sentar com ela, ouvi-la, perguntar: o que você quer me mostrar? A resposta pode ser dolorosa, mas também pode libertar, porque toda dor escutada com compaixão se transforma em ponte, e toda ponte leva a um lugar novo. A continuação dessa jornada começa quando entendemos que a ansiedade não é um inimigo a ser vencido, mas sim um mensageiro, um pássaro agitado que pousa em nossa janela para anunciar que algo precisa de atenção. Mas, como qualquer ave em desespero, ele bicará o vidro, fará barulho, tentará chamar sua atenção a qualquer custo. E enquanto tentarmos espantá-lo, ele vai voltar com mais força. Mas se abrirmos a janela com calma, sem pressa, ele pode entrar, repousar, e nos mostrar que a mensagem nunca foi sobre medo, mas sobre necessidade. A necessidade de se ouvir, a necessidade de desacelerar, a necessidade de se amar. Porque muitas vezes a ansiedade está apenas gritando: você não está mais vivendo, você está apenas sobrevivendo. E não fomos feitos para isso. Fomos feitos para sentir, para sonhar, para viver com intensidade, e não com pressa. Agora imagine uma cidade subterrânea, esquecida no tempo. Um lugar onde memórias antigas foram trancadas, emoções engolidas, traumas empilhados como pedras em corredores escuros. A ansiedade nasce quando essas pedras começam a desmoronar por dentro. Quando as estruturas já frágeis não aguentam mais o peso do silêncio. E é nesse momento que tudo começa a tremer. O coração dispara, o ar falta, os pensamentos colapsam. Mas esse terremoto interior, por mais assustador que seja, não é destruição, é reconstrução. É o chamado para que você desça até essas ruínas e ilumine o que antes estava esquecido. Para recontar sua história, para remover os entulhos com amor,
com cuidado, com presença. Porque você só pode ser inteiro quando resgata cada parte sua que foi deixada para trás. Pense agora em uma estrada coberta por névoa espessa. Você dirige devagar, quase sem enxergar nada à frente. O medo do desconhecido consome. E se houver um abismo logo ali? E se eu bater? E se eu nunca mais sair disso? Essa é a mente ansiosa. Ela quer certezas onde não há garantias. Ela quer segurança onde só existe o agora. E por isso ela se desespera. Mas a estrada da vida sempre foi assim. A névoa nunca some completamente. E o segredo não está em tentar controlar a estrada, mas sim em confiar no seu volante. Em seguir mesmo com medo, em respirar fundo e lembrar: cada metro percorrido, mesmo na incerteza, é vitória. E aos poucos, a névoa se dissipa. O caminho aparece. E você percebe que sempre foi capaz. A ansiedade também se manifesta como uma corda invisível que te prende ao passado e ao futuro ao mesmo tempo. Um lado te puxa para o que já foi, as falhas, os erros, os traumas. O outro te arrasta para o que ainda não aconteceu, o medo do amanhã, o e se não der certo? E você, no meio, esticado, esgotado, tentando sobreviver à tensão. Mas há uma tesoura que pode cortar essas amarras: o agora, o presente, a respiração consciente. Quando você se ancora no instante presente, mesmo que por poucos segundos, a corda enfraquece. Você volta a si, volta a sentir seus pés no chão, volta a se lembrar que o que te prende não é real, é construção. E que todo o poder está onde seus olhos estão, aqui, agora. Agora visualize uma caixa trancada com 7 cadeados, esquecida no sótão da sua alma. Lá dentro estão os sentimentos que você jurou nunca mais sentir. A dor da perda, o abandono, a rejeição, o medo de não ser suficiente. E a ansiedade é o som abafado que escapa por entre as frestas dessa caixa. Um choro antigo que nunca foi escutado. Um eco de emoções não vividas. E por mais que você tente ignorar, ele continua lá. Batendo, chamando, implorando para ser liberado. Quando você tem coragem de destrancar o primeiro cadeado, algo se quebra, não em você, mas no muro que te impedia de viver com verdade. E, um a um, os cadeados se abrem. E em vez de destruição, você encontra cura. Porque o que estava preso ali não era mal. Era só parte sua, esperando ser amada de novo. A ansiedade também pode ser a voz de um maestro tentando reger uma orquestra caótica. Cada instrumento é um pensamento. Um violino toca o passado. Um trompete grita sobre o futuro. O tambor bate o medo. E o maestro, perdido, tenta dar ordem ao caos. Mas a mente ansiosa quer reger tudo, controlar tudo, prever cada nota antes que ela soe. E, nessa tentativa de perfeição, a música vira ruído. Mas a arte da vida não é sinfonia escrita, é improviso. É aceitar que algumas notas desafinam, que algumas entradas são atrasadas, que o silêncio também faz parte da melodia. Quando você para de tentar controlar a orquestra, algo mágico acontece. Os instrumentos começam a se alinhar sozinhos, não por ordem, mas por harmonia. Por fim, pense na ansiedade como um livro que ainda não foi traduzido. Ele está escrito em uma linguagem emocional que você ainda não aprendeu a ler. Cada sintoma, cada reação, cada pensamento acelerado é uma frase esperando por interpretação. E você, como um leitor impaciente, tenta fechar o livro e ignorá-lo. Mas ele continua lá, pesado, presente, até que você decide abrir na primeira página. E com ajuda, seja de terapia, de escuta, de introspecção, você começa a decifrar. Entende que aquela taquicardia era saudade, que aquele aperto no peito era um grito por liberdade, que aquele medo constante era só um pedido de descanso. E à medida que você traduz, o livro muda. As palavras duras viram poesia. As páginas machucadas viram pontes.
E no fim, você descobre que o autor sempre foi você e que pode reescrever tudo.